Estamos nos preparando para uma temporada louca de furacões no Atlântico. Ela pode ser ainda pior do que a de 2005, o ano que nos trouxe o Katrina. Esse monstro tirou 1.392 vidas e custou aos Estados Unidos mais de 100 bilhões de dólares. Os especialistas preveem que haverá entre 17 e 25 tempestades nomeadas no total. Algumas estão prestes a se tornar furacões, com ventos que atingem quase 180 km por hora ou mais. Já estamos vendo algumas varrerem o país, levando perigos como tornados, inundações e granizo. É preciso agradecer ao El Niño Oscilação Sul, ou ENSO, por isso. Esse termo complicado tem a ver com o El Niño e a Laninha, as duas forças gigantes que basicamente moldam nosso mundo. Normalmente, os ventos no Oceano Pacífico sopram para o oeste, ao longo do Equador, movendo a água quente da América do Sul em direção à Ásia. Essa água quente é substituída pela fria que sobe das profundezas do Pacífico. No entanto, durante o El Niño e a Laninha, esse padrão habitual é bagunçado. O El Niño é a fase quente do ciclo ENSO, durante a qual os ventos equatoriais enfraquecem, fazendo com que a água quente volte para a costa oeste das Américas. Isso significa que menos água fria sobe para a superfície. O clima nas partes do norte dos Estados Unidos e do Canadá fica mais seco e quente por causa disso, mas há condições mais úmidas nos estados do sul. No Atlântico, o El Niño enfraquece as temporadas de furacões e aumenta a atividade deles no Pacífico Central e Oriental. Na África, leva mais chuva para a parte oriental, mas menos para o sul, para a região ocidental e partes do Saara. A Laninha é a fase fria do ciclo ENSO, durante a qual os ventos de oeste ao longo do Equador no Pacífico são mais fortes do que o normal e empurram mais água quente para a Ásia. E, em razão disso, águas mais frias e ricas em nutrientes do Pacífico sobem à superfície ao longo da costa oeste dos Estados Unidos. Elas empurram a corrente de jato para o norte, proporcionando um clima mais seco no sul, mas condições mais úmidas e frias no noroeste do Pacífico e no Canadá. A Laninha também leva invernos mais quentes para o sul dos Estados Unidos e temperaturas mais frias do que o normal para o norte. A Laninha geralmente acalma a atividade de furacões no Pacífico, mas a intensifica no Atlântico. Em 2023, o El Niño estava no comando e levou a maioria das tempestades para cima antes de chegarem aos Estados Unidos. Mas este ano mudamos para a Laninha, e essa senhora leva água mais fria ao Pacífico e um padrão que permite que as tempestades se desloquem um pouco mais para o oeste e cheguem ao Caribe. E quando isso acontece, podem se deslocar facilmente para o Golfo e afetar a Flórida e outros estados. A intensa temporada de furacões no Atlântico que se aproxima também está relacionada a uma forte temporada de monções na África Ocidental. Ela cria umidade e ondas na costa da África que podem atravessar o Atlântico e provocar furacões. A tempestade deles no Atlântico vai de 1º de junho a 30 de novembro e a maior parte da atividade ocorre entre meados de agosto e meados de outubro. Desde os anos 50, os ciclones tropicais recebem nomes para facilitar a informação dos meteorologistas ao público sobre eles. É mais provável que você se lembre que o Leslie está chegando do que o furacão X34D está a caminho, certo? Portanto, há 20 nomes na lista alfabética deste ano: de Alberto e Beryl a Valerie e William. Esperemos que eles não sejam tão terríveis quanto o de Galveston. O desastre natural mais fatal da história dos Estados Unidos atingiu o Texas no ano de 1900. Um furacão de categoria 4 atingiu Galveston, demolindo mais de 3.600 edifícios com ventos de mais de 217 km por hora. Ele tirou a vida de 6.000 a 12.000 pessoas. Um dos motivos pelos quais ele se tornou tão fatal foi a má política de comunicação. Dias antes do desastre, ficou claro para um meteorologista profissional que a tempestade estava se deslocando para o oeste, mas o Weather Bureau em Washington previu que ela passaria pela Flórida e chegaria até a Nova Inglaterra, o que estava muito errado. Na época, o Bureau tinha apenas 10 anos de existência, portanto a ciência dos furacões nos Estados Unidos não era muito avançada. Os cientistas cubanos eram excelentes no rastreamento de tempestades porque sua região é muito propensa a elas, então sabiam que a tempestade estava se dirigindo para o Golfo do México.
Atlântico. Infelizmente, o diretor do Weather Bureau ficou com tanta inveja do fato de os meteorologistas cubanos serem melhores do que os americanos, que cortou o fluxo de informações de Cuba e dificultou a emissão de avisos pelos meteorologistas locais sem passar por Washington. Nos dias que antecederam a tempestade, o principal observador de Galveston começou a suspeitar que a previsão de Washington estava errada e tentou avisar a cidade, mas já era tarde demais. O furacão deixou Galveston em ruínas. Depois dele, o Weather Bureau começou a melhorar a comunicação internacional e dentro dos Estados Unidos. As autoridades responsáveis estão fazendo todo o possível para melhorar as previsões, apoiar as pessoas e ajudar as áreas afetadas a se recuperarem mais facilmente após a passagem dos furacões. Elas vão experimentar novos modelos de previsão para prever o fortalecimento dos ciclones tropicais, ajudar os gerentes de emergência e de recursos hídricos a se prepararem para possíveis inundações e proteger as pessoas e a infraestrutura. As boias meteorológicas costeiras no Atlântico Tropical Ocidental e no Caribe foram atualizadas, e novos drifters e drones de vela, planadores subaquáticos e uma sonda de queda leve fornecerão dados em tempo real. Há também algumas coisas que você pode fazer para garantir sua segurança antes, durante e depois de um furacão. Se estiver em uma área propensa a eles, como a Flórida, a Geórgia ou as Carolinas, esteja sempre preparado antes da alta temporada de tempestades. É preciso elaborar um plano familiar de desastre que descreva as ações durante uma emergência. Mapeie várias rotas de evacuação, caso a principal esteja bloqueada, e decida um local de encontro, caso se separe de outras pessoas. Você pode organizar simulações para ensinar os membros da família a desligar a água, o gás e a eletricidade e certificar-se de que até os mais jovens saibam como ligar para os serviços de emergência. Prepare um kit de desastre que estará pronto para ser usado a qualquer momento. Ele deve incluir itens essenciais como alimentos, água, um kit de primeiros socorros e lanternas para durar pelo menos 72 horas. Você pode comprar um gerador para ter certeza de que terá eletricidade em caso de falta de energia até que ela volte. Mantenha-o em um local seguro, longe da chuva e da água corrente, com ventilação adequada. Você também precisará de rádios e lanternas com alimentação própria. Se puder, adicione um quarto seguro à sua casa, que seja reforçado para suportar ventos fortes, com teto, piso e paredes de concreto reforçado. Certifique-se de que tem alimentos enlatados e não perecíveis e água engarrafada suficientes para pelo menos 3 dias. Quando a tempestade estiver prestes a acontecer, dirija-se para o norte para se afastar dela, onde ela estará mais fraca quando chegar. É muito mais seguro manter sua família e seus animais de estimação juntos longe da tempestade do que tentar enfrentá-la em casa. Tente ir em um único carro se possível. Sempre siga as ordens locais de evacuação, especialmente se estiver em uma casa móvel. Encha o tanque de gasolina e dê a si mesmo bastante tempo para sair. Nunca deixe seus animais de estimação para trás. Detritos, águas de enchentes ou objetos voadores podem ser perigosos para eles. Se vai ficar parado durante uma tempestade, precisa de um local seguro para você, sua família e seus animais de estimação. Esse ponto não deve ter janelas ou clarabóias. Se estiver se escondendo em casa, feche todas as portas internas e proteja as externas. Encontre rapidamente um cômodo interno com paredes fortes e sem janelas, como um banheiro ou armário. Se a sua casa não for segura, procure um abrigo comunitário. Chegue ao abrigo pelo menos 2 horas antes da tempestade para que ela não o pegue do lado de fora. Leve um rádio com pilhas extras para receber atualizações a cada 15 ou 30 minutos. Nunca saia de seu abrigo, mesmo que pareça calmo, pois as condições podem piorar rapidamente, especialmente se estiver no centro da tempestade. Para maior proteção, deite-se no chão sob algo resistente, como uma mesa. Não use aparelhos elétricos, telefones ou chuveiros durante a tempestade. Não saia de seu abrigo até receber o tudo seguro oficial das autoridades. Tenha cuidado, haverá muitos perigos do lado de fora.